Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, nos faz uma bela exortação à responsabilidade com os dons que nós recebemos de Deus, vivendo-os intensamente, colocando-os a serviço do reino, naquela feliz expectativa do Senhor que virá. Que cada um de nós assuma diante do Senhor a graça e o dom que recebeu em Cristo Jesus. O texto que nos foi apresentado do evangelista Lucas, no capítulo 12, que é bem conhecido de todos nós, faz aquela afirmação, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Dois aspectos da nossa missionariedade, providencialmente nós estamos no mês missionário, e é bom reforçar isso em cada um de nós. Se for para ir, rins cingidos. Se for para ficar, lâmpadas acesas. Rins cingidos lembra o Êxodo, a Páscoa dos judeus, que tinham que comê-la apressadamente, que tinham que estar em prontidão, em disposição interior, de expectativa do Senhor que poderia a qualquer momento trazer a libertação. Isso nos aponta a necessidade de vivermos um cotidiano, mas em constante espírito de êxodo, de saída. Porque uma vida cimentada, uma vida de apegos, uma vida feita de cadeiras cativas, não corresponde à genuinidade de um espírito missionário. É totalmente contrário. O missionário, ele precisa ter os seus rins cingidos, ou seja, a disposição interior de viver um êxodo constante. Por quê? O que isso sinaliza? Essa não é a nossa pátria. Nós, como cristãos, caminhamos para outra pátria. Nós temos uma outra morada. Nós somos, como a primeira leitura nos lembrou, uma construção de Deus, mas não para essa vida, para a vida eterna. Então, o nosso espírito precisa ser esse espírito desapegado, aberto àquilo que Deus quer. Se for para ficar, lâmpadas acesas, ou seja, dar sentido onde Deus te plantou, dar sentido àquilo que Deus te confiou, nem ficar no passado e nem ficar no futuro, mas viver o agora, o presente que Deus nos dá, com passos iluminados pela palavra de Deus e pela condução do Espírito. Lâmpadas acesas. Nós não podemos deixar esta lâmpada se apagar, porque do contrário nós podemos ficar na obra do Senhor, mas desmotivados, desanimados, desencorajados,
olhando para as realidades temporais. Mas o nosso olhar, como diz o Padre Bruno, nos lembra sempre, o foco, né, tem que estar em quem? Em Jesus. O nosso olhar precisa se voltar constantemente para Jesus, que é lâmpada para os nossos passos, que é luz que nos ilumina, que é o único capaz de dar sentido à nossa vida missionária. O sentido da nossa vida missionária não está nos homens, não está nas estruturas, mas está em Cristo Jesus. Ele é o sentido da nossa missionariedade. Ele que veio para cumprir a vontade do Pai e a cumpriu inteiramente. Linkando isso com a memória que nós celebramos hoje, não é? Quem mais do que João Paulo II, São João Paulo II, viveu e encarnou essa realidade? Estando lá no Vaticano, exercendo o seu ministério petrino, ele tinha lâmpadas acesas. Mas saindo do Vaticano, nas suas inúmeras viagens, ele era portador desta boa nova aonde ele pisava. Gente, foram 129 países visitados. 129. Só o nosso Brasil teve a alegria de tê-lo aqui 3 vezes, em 3 visitas apostólicas. Em 1980, quando ele visitou Brasília e mais 13 cidades, ele percorreu em 13 dias 14 mil quilômetros, em 1980. Eu nasci nesse ano. Minha mãe ia me batizar de João Paulo, porque eu nasci em setembro, foi logo depois da visita do Papa, mas ela escolheu Donizete depois no final. Da segunda viagem, em 1991, ele visitou 10 capitais do Brasil. E depois, em 97, para o Encontro Mundial das Famílias no Rio de Janeiro. Gente, foram 20 estados do nosso Brasil visitados por São João Paulo II. Que graça nós tivemos, que privilégio o Brasil, com essa dimensão continental, deste tamanho, ser visitado por um pontífice de norte a sul, de leste a oeste. Um privilégio. Para nos recordar esse êxodo, para nos recordar que nós não temos cadeira cativa, nós não podemos nos cimentar aonde nós estamos, mas a disposição interior é de sempre acolher aquilo que o Senhor nos pede. Depois, eu faço um link com aquilo que está na primeira leitura de hoje. Aquela realidade que foi bem expressa para nós aqui. O que estava dividido, ele fez unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. São João Paulo II, peregrino do amor, o promotor da unidade, o promotor da reconciliação, da comunhão e da paz. Bom, eu não sei se você já leu ou se recorda daquele precioso encontro no dia 27 de outubro de 1986, quando ele reuniu em Assis, na Itália, mais de 68 líderes religiosos, de 12 confissões religiosas diferentes, entre elas islamismo, judaísmo e entre os cristãos ortodoxos, metodistas, luteranos. Reuniu as religiões para quê? Para rezar pela paz, para pedir pela paz mundial. Estes homens, líderes religiosos, que estavam longe, diz o Papa no seu discurso, geograficamente e também nas origens históricas e espirituais de cada uma das suas religiões. Estavam longe, geograficamente e por causa das origens de cada religião, mas foram postas uma ao lado das outras para rezar
pela paz. E nós que estamos perto, geograficamente, muitas vezes nos encontramos uns do lado dos outros, convivemos, compartilhamos a mesma missão, mesma casa comunitária, e estamos divididos entre nós. Entre nós, cristãos, gente, cristãos católicos, quanta divisão por causa de um jeito diferente de rezar, por causa de um aspecto teológico que talvez agrade mais, quanta divisão nós criamos dentro da nossa própria igreja. E nós não estamos nem falando de colocar aqui no meio do jogo judaísmo, islamismo, nós estamos falando de nós, cristãos, católicos. Para destruir aquele muro de separação, São João Paulo II convocou aquele dia de oração pela paz, para derrubar aquele muro e promover a reconciliação, promover a paz. É hoje também um outro elemento para a nossa meditação pessoal, celebrando a sua memória, que Ele também interceda por nós, Igreja Católica, cristãos, que Ele interceda também por nós, para que nós não percamos também de vista esta necessidade de criarmos comunhão, sobretudo com aqueles que são diferentes de nós, que muitas vezes nós não toleramos, nós expulsamos da nossa vida. Abaixe por um instante a sua cabeça, peça a intercessão deste grande santo, que pisou esse solo brasileiro, que andou por estas terras, talvez ele visitou o seu estado, a sua cidade. Peça hoje a intercessão dele, para que você não se apegue à sua vida, não se apegue às suas ideias, àquilo que você pensa, às suas necessidades pessoais, que você não se apegue ao seu próprio umbigo, mas que você se apegue à obra de Cristo, à obra de Cristo. Você se apegue ao querer de Deus, à vontade de Deus. E seja onde você está plantado, plantada, instrumento de paz, de comunhão, de reconciliação, de unidade, em nossas comunidades, em nossas famílias, nas nossas realidades eclesiais. Dá-nos a graça, Senhor, por intercessão de São João Paulo II, de sermos um testemunho vivo de comunhão, de unidade, de sermos um testemunho vivo de amor pela igreja, pelo reino dos céus. É isso que nós te pedimos, Senhor, como comunidade que reza, que confia e que crê que tudo está nas tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.